Shalom, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marcos, dando continuidade ao nosso curso de hebraico completo. Hoje eu vou falar para vocês sobre a conjunção vav, também chamado de vav conjuntivo. Essa conjunção vai corresponder à nossa conjunção e. Ok? Está preparado? Então vamos lá. Essa conjunção ela está sempre ligada à palavra que ela precede. Tá? Então o vav está sempre junto à palavra que ele precede. E geralmente o som dele vai ser esse som aqui, ó. Um vav, um shivá, vai dar som de V. V. Quase sempre ele vai ter esse som de V. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui. Então nós temos aqui uma frase com palavras que vocês já conhecem. Eu tenho aqui com as vogais para vocês que ainda estão memorizando as vogais, e aqui eu tenho como ela aparece, né, normalmente sem as vogais. Então eu tenho aqui, né, hatalmid, e aqui eu tenho a conjunção, olha, ve hatalmidah bevet hasefer. Tá? Então tem um artigo aqui que nós estudamos na aula passada, outro artigo aqui. Observe que a conjunção pode vir com artigo, sempre colada na palavra. Olha, o artigo vem colado na palavra e a conjunção também vem colada na palavra. Então eu tenho aqui a conjunção V nessa forma que nós vimos, que é a mais comum, que é a chamada forma comum da conjunção. Hatalmid, ve hatalmidah, beveit hasefer, ou seja, o aluno e a aluna estão na escola. Ok? Então aqui nós temos a conjunção vav na sua forma comum. Vamos olhar aqui outra situação dessa conjunção. Muito bem. Então, essa conjunção, apesar de quase sempre ela tem som de V, mas o som dela pode variar. Aqui nós temos um som que é bem diferente dos demais sons que ela pode assumir, que é o som de U. Aqui eu tenho um shuruk. Tá vendo? Um shuruk é o vav com ponto no meio, então dá som de U. Evidentemente que no hebraico moderno, que os sinais vocálicos não aparecem no texto, esse ponto diacrítico ele não vai aparecer, tá? Então é preciso saber quando que ele vai ter esse som de U. Então eu coloquei aqui essa regrinha para vocês terem uma ideia de quando tem esse som de U, que é diante de consoantes labiais. Aqui vai ficar tranquilo, porque essas letras vão aparecer no texto, mesmo no hebraico escrito sem os sinais vocálicos, que são as labiais. As labiais são essas daqui, ó, o beit, o vav, o mem e o p. Então, sempre que tem essas letras, você vai notar que o som pronunciado para a conjunção é o som U. E temos um caso aqui que não vai aparecer no hebraico moderno, que é quando também essa conjunção aparece diante de uma letra que possui um shivá. Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui, vocês vão perceber isso. Agora, esse vav, que geralmente ele soa como V, e aqui eu estou falando também que ele pode soar como U, também ele pode ter esses sons aqui, ó, vá, vi e até mesmo vô. Depende da palavra que ele está precedendo. Essas formas aqui, elas nem sempre são usadas no hebraico coloquial. No hebraico do dia a dia, você vai perceber mesmo o V e o U. Mas elas existem sim no hebraico clássico, e pode ser que você encontre pessoas, então, utilizando a pronúncia vá diante de algumas palavras, ou vi e também vô. Mas vamos ver esse caso aqui do U, que é mais comum você perceber. Olha lá. Então aqui eu tenho duas palavras,
palavra ben, filho, e eu tenho a palavra bat, filha. Ben, bat. Se eu juntar essas duas palavras com a conjunção, nós teremos então, olha aqui, ó, ben, agora olha o som do vav, uvat, ben, uvat. Observe que agora não ficou V, passou a ter o som de U. Por quê? Porque aqui nós temos uma letra labial, que é o beit. Por isso, o vav passa a ter esse som de U. Então, observe que aqui, olha, você não tem nenhuma referência que ele tenha som de U, porque o vav aparece sozinho. Então, ben, uvat. Vamos ver mais uma situação aqui. Olha, aqui eu tenho a palavra shalom, coloquei com as vogais, shalom, paz, olá, tchau. E eu tenho a palavra até logo, leitraot, leitraot. Ó, então também coloquei com as vogais aqui para você perceber depois. Quando eu junto essas duas palavras com a conjunção, olha o que eu tenho. Observa bem aqui agora. Olha, aqui eu tenho sem as vogais, aqui com as vogais, para você perceber, ó. Shalom ulehitraot. Shalom ulehitraot. Observe que aqui, sem os pontos vocálicos, olha, né, você não vai saber que a pronúncia é com U. E aqui eu gostaria de explicar para você que vai ter esse som de U por causa desse shivá. Tá? Então, diante desse shivá aqui, as palavras, o vav pede esse som de U. Shalom uleitraot. No hebraico moderno, não aparece o shivá. Então você vai precisar ouvir uma pessoa pronunciando para saber que é com U. Se você conhece o som das vogais, pode pesquisar num dicionário com vogais e vai perceber que o som aqui, no caso de uma palavra que tenha um shivá, ela deverá, a conjunção deverá ser pronunciado como U. Ok, pessoal? Espero que eu tenha aí resolvido as dúvidas da pronúncia do vav conjuntivo. E lembrando também, ainda mais uma vez, que esse som também pode aparecer com outros, além do U e do V. Não se assuste se alguém pronunciar vá, vi ou vô, porque no hebraico clássico é assim que é pronunciado diante de algumas situações. Ok? Por hoje é só. Shalom ulehitraot.